Vinde a mim. As possibilidades junto a Deus há uma verdade profunda e consoladora nas Escrituras. Com Deus, sempre há possibilidade. Mesmo após a queda do homem no Éden, quando o pecado trouxe separação e vergonha, Deus ainda chamou o homem: onde estás? Gênesis 3, versículo 9. Esse chamado não foi de condenação, mas de graça. Ele continua ecoando hoje, convidando-nos a ir a Ele como estamos. Muitos se afastam pensando não serem dignos de sua presença, mas Jesus mesmo afirmou: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, versículo 37. O primeiro passo da fé é atender a esse chamado e aproximar-se, ainda que trêmulo, do Deus que chama. Adão respondeu ao chamado dizendo: ouvi a tua voz no jardim e, temendo, porque estava nu, escondi-me. Gênesis 3, versículo 10. Essa confissão humana resume nossa condição espiritual: medo, vergonha e afastamento. Contudo, é no reconhecimento da própria nudez que começa a restauração. Deus não exige máscaras, apenas sinceridade. Ele cobre nossa nudez com a justiça de Cristo, assim como cobriu Adão com peles. Gênesis 3, versículo 21. A possibilidade de voltar-se a Deus está aberta a todos, e o primeiro movimento é reconhecer a necessidade que temos dele. Abel nos ensina o caminho da aproximação. Pela fé, ofereceu Abel a Deus maior sacrifício do que Caim. Gênesis 4, versículo 4 e Hebreus 12, versículo 24. Ele entendeu que o acesso a Deus se dá mediante o sangue, uma figura do sacrifício de Cristo, o mediador de uma nova aliança. A verdadeira adoração nasce da fé e do reconhecimento de que somente o sangue do Cordeiro nos torna aceitáveis diante do Pai. Assim, a possibilidade que temos hoje é entrar no Santo dos Santos, pela fé em Jesus, com coração sincero. Que tipo de sacrifício temos levado ao altar de Deus? O fruto de nossas mãos ou a fé em seu Filho? Enoque, por sua vez, não apenas creu, ele andou com Deus. Gênesis 5, versículo 22. Viver pela fé é mais que um momento de culto, é uma jornada contínua. O apóstolo Paulo exorta: vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1, versículo 27. O andar com Deus implica comunhão, obediência e dependência diária. Enoque experimentou o prazer de caminhar com o Criador até o ponto de ser tomado por ele. Em nossos dias, somos desafiados a cultivar esse mesmo relacionamento, em meio às distrações do mundo. Temos andado com Deus ou apenas falado sobre ele? Noé também nos inspira ao mostrar que é possível servir a Deus em um tempo de corrupção. Enquanto o mundo se corrompia, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 6, versículo 14. Ele não apenas ouviu, mas construiu a arca conforme as instruções divinas. Assim, somos chamados a um trabalho obediente, fruto de fé perseverante. Servir a Deus é edificar algo que o mundo não entende, mas que será abrigo no tempo da tempestade. O salmista nos lembra: servi ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Nosso serviço revela em quem está nossa esperança. Com Abraão, aprendemos sobre intimidade. Ele foi chamado amigo de Deus, porque ousou interceder e conversar com o Senhor sobre os destinos de Sodoma. Gênesis 18, versículo 23. Essa liberdade não nasce da irreverência, mas da comunhão profunda. Deus se revela a quem o busca e compartilha seus segredos com os que o temem. Ter intimidade com Deus é uma das maiores possibilidades que o Evangelho nos oferece. Temos investido tempo em conhecê-lo, ou apenas buscamos suas bênçãos? Jacó nos mostra outra dimensão da relação com Deus, a da luta espiritual. Ele lutou com o anjo até ser abençoado. Gênesis 32, versículo 24. Às vezes, a fé exige persistência e lágrimas. Deus permite certas lutas para nos transformar, não para nos destruir. Jacó saiu mancando, mas com um novo nome e um novo coração. Muitos querem a bênção sem o encontro, a vitória sem o toque de Deus. Mas as grandes transformações acontecem na madrugada da alma, quando decidimos não soltar o Senhor até que Ele nos abençoe. Isaque, ao obedecer ao Senhor e permanecer na terra que Ele ordenou, foi abençoado e prosperou. Gênesis 26, versículo 2 e 12. Sua história nos ensina que a obediência, mesmo quando parece ilógica, traz fruto no tempo certo.
Em tempos de seca, ele semeou. Em meio à escassez, confiou. A fé que obedece sem questionar é a que experimenta o milagre. Em nosso contexto atual, cercado de autossuficiência e pressa, somos chamados a obedecer e esperar. Será que ainda cremos que a vontade de Deus é melhor que a nossa? José encerra essa linha de possibilidades mostrando que é possível permanecer em Deus, mesmo nas adversidades. Vendido, esquecido e injustiçado, ele manteve sua fé e pureza. Ao final, pôde dizer que o Senhor o fez, ramo frutífero, Gênesis 49 versículo 22 a 26. Jesus acoa essa verdade. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, João 15 versículo 5. Permanecer é mais que resistir, é florescer em meio às provações. O segredo de José estava em sua comunhão inabalável com Deus. Assim, da queda ao trono, das falhas humanas à fidelidade divina, aprendemos que as possibilidades com Deus são infinitas. Podemos ir a Ele como estamos, adorá-lo com fé, andar com Ele, servi-lo, conversar, lutar, obedecer e permanecer. O caminho da fé é cheio de encontros transformadores. A grande pergunta é: em qual dessas possibilidades você se encontra hoje? Está apenas ouvindo o chamado de Deus ou já decidiu andar com Ele? Que nossas vidas sejam respostas vivas a esse convite eterno: vinde a mim.